Quantas vezes você já disse ou já ouviu alguém dizendo essa frase aqui? O juiz não deu, segue o lance. Acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. No devocional de hoje aqui, além da competição de atletas em ação, nós vemos a figura do árbitro. Todos os esportes existem um árbitro, ou o juiz, né? A gente chama aí mais frequentemente. Por que o árbitro existe? Porque ele precisa fazer com que o jogo ande bem e que as pessoas cumpram as regras. Mas por que a gente precisa do árbitro? As pessoas não podem cumprir as regras por elas mesmas? Jeremias 17 responde isso. Nosso coração é desesperadamente corrupto. É por isso que precisa de um árbitro. Porque a gente não segue o que deveria seguir. Você não segue o que deveria seguir e eu não sigo o que eu deveria seguir. Porque nós somos corruptos. Mas nós somos corruptos não por natureza. Nós não nascemos corruptos. Nós nos tornamos corruptos por causa do pecado. E isso está lá em Gênesis 3, que foi o pecado imputado, que a gente diz aí na teologia sistemática, que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e isso foi imputado a nós. E lá em Romanos 6 confirma isso, e diz que todos pecaram, né, estão separados de Deus, e, enfim, todos pecaram, você e eu. Atualmente, tendo esse plano de fundo, nós temos muita tecnologia. Então nós temos ali 5 árbitros no futebol, por exemplo, 2 ou 3 no basquete, geralmente é 3, mas nós temos o árbitro de mesa e nós temos ainda o VAR, que é o árbitro em vídeo. Mas por quê? Porque os atletas não são 100% honestos. Nós precisamos de 1, 2, 3, vídeo, foto e tudo mais, para a gente ter certeza das nossas decisões como árbitros, né? Eu fui árbitro lá no Canadá um dia. Eu apitava os jogos de basquete das escolas lá da região. E é interessante porque você às vezes não consegue ver todos os lances. É muito difícil, porque o jogo de basquete ele é muito dinâmico, o futebol também e todos os outros. Vou falar do basquete porque é a minha experiência. Mas é dinâmico, você não consegue ver. Às vezes o atleta é na sua frente, enfim. E aí a gente acaba cometendo erros, né? E muitos atletas, eles são honestos até. A maioria não é. Mas aí a torcida tá ali falando palavras que você não deveria estar ouvindo. Os técnicos estão ali, os jogadores reclamando e tudo mais. Mas eu tenho uma história interessante do time de basquete, de atletas em ação, inclusive que o nosso diretor nacional atualmente, o Rogério Soares, ele jogava nesse time, jogava o campeonato A2, ou o campeonato paulista da segunda divisão, aqui em São Paulo, né, o campeonato paulista, e eles montaram um time de cristãos, só cristãos, né, de atletas em ação, e eles jogavam esse campeonato profissional, né, tinha um patrocínio e tudo mais e tal, mas o time ele tinha o intuito de ser luz nesse campeonato. E os árbitros adoravam arbitrar nos jogos que atletas em ação estavam jogando. Por quê? Porque nesse time, algumas regras haviam para que as pessoas, né, do time pudessem resplandecer a luz de Cristo. Então as regras, na verdade, são as regras que tem na Bíblia, né? Então você precisa falar a verdade, se você machucar alguém, pede desculpa, enfim, tantas outras coisas que acontecem. E os árbitros adoravam, porque o pessoal acusava falta, quando pisava na linha, eu pisei na linha, a bola do outro time, não foi falta, árbitro, pode rolar o jogo, enfim. Mas, resumindo tudo isso aí e tal, nós precisamos fazer o que é certo, porque é certo. O certo é o certo e ponto final. Mas, quando nós fazemos o que é o certo, nós não devemos nos vangloriar por isso, porque essa é a nossa obrigação. Veja o que está escrito lá em 1 João 1,7. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queria motivar você. Doa o que doer, a fazer o que é certo. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai honrar a sua decisão de fazer o que é certo. Deus abençoe.